Ok. Levamos uma queda, mas já estamos de volta. Na época da pandemia, a faculdade ela disponibilizava um Zoom pago. Aí agora eu estou usando a mesma senha com o e-mail institucional da faculdade, mas parece que não é mais pago. É gratuito, né? Mas tranquilo demais, sem problema. Pessoal, olha só. Isso aqui. Aqui. Só um minutinho. Peraí. Pronto, turma. Olha só. Me escutando direitinho, tá? Ok? Beleza. Pessoal, olha só. A próxima norma, próxima lei que eu quero estudar com vocês, bem rápido, bem objetivo, bem indo ao ponto, é os crimes da lei de drogas, que vai cair, inclusive, pessoal, na nossa MP2, certo? E eu vou ser bem direcionado aqui à coisa. Queria que você lesse com muita atenção, pelo menos umas 2 vezes, esse texto, porque, como eu falo, esse material ele é uma abertura para você compreender a matéria. Eu trago coisas que eu vejo por aí, que vão caindo, que vão sendo cobradas, então eu vou colocando aqui. Toda vez que eu falo sobre a lei de drogas, a lei 11.343/06, eu chamo a atenção que a lei de drogas ela é um microssistema jurídico. Ela é um microssistema jurídico. Por quê? Porque ela trabalha tanto a parte do Sistema Nacional, SNARD, né, que é o Sistema Nacional Antidrogas, SISNAG, como também ela trabalha questões penais e questões processuais. Ou seja, quando você trabalha entorpecentes, há uma preocupação com a pessoa que faz uso, o usuário. Ele é um objeto de direitos, e isso é importante a gente ter isso em mente. Aquela questão de drogas, ela é trabalhada pela atual lei de drogas como uma questão de saúde pública. Por que que eu falo isso? Porque até um tempo atrás, a própria questão de ser usuário tinha uma concepção diferente. Não, eu vou impor uma pena, nem que seja uma pena pequena, mas era imposto pena, né? Isso mudou. Nos últimos 40 anos, nós tivemos 3 leis de drogas. Nós tivemos uma na década de 70, uma no início dos anos 2000 e essa de 2006, que foi a que ficou. E essa de 2006, basicamente, ela trabalha esse conjunto de instituições que visam tutelar o combate às substâncias ilícitas, trata dos crimes e trata de procedimento. Quando eu falo procedimento, eu estou falando que o procedimento dos crimes de drogas ele tem algumas diferenças que são tratados pela Lei 11.343. Outro ponto que é muito, muito, muito importante é a gente relacionar a parte da problemática do uso de drogas
como porta de entrada, pessoal, de vários outros crimes. Quem estuda segurança pública, quem estuda as ciências criminais, a influência que tem como crimes que geram outros crimes, entende como a questão das drogas tem que ser combatida. E também se estuda bastante o que causa várias pessoas procurarem, né? O professor Luiz Flávio Gomes ele batia muito na tecla que quanto mais desemprego, quanto mais pessoas estiverem em situação de vulnerabilidade, mais propenso se estará a entrar, né, para esse mundo das drogas, como olheiro, como aviãozinho, como, né? Enfim, quando você vê ali a ausência do Estado, é um fato. Cientistas sociais possuem dezenas de teses. Facilmente você pode pesquisar, né, verificar que quando o Estado ele falha, você vê que há essa facilidade. Não que ocorra algum determinismo nisso, mas termina havendo facilidades, e essas facilidades vão levando a essa situação. Eu falo isso no material para você depois dar uma lida com calma, mas eu quero passar pelo nosso critério bem objetivo. Isso aqui é um ponto que eu queria que você ressaltasse aí, né? Essa divisão que é feita aqui das leis, da lei de drogas. Primeira parte, políticas públicas. Segunda parte, crimes e penas. Terceira parte, procedimentos. Eu acho muito importante quando a gente estuda isso. É como o Código Penal. O Código Penal ele tem parte geral e tem parte especial. Parte geral do Código Penal eu estudo tentativa, concurso de pessoas, né, concurso de crimes, coisas que são utilizadas lá na parte especial. Então, é sempre importante eu conhecer essa estrutura orgânica da lei. A lei ela tem uma parte que vai influenciar, tem uma parte geral que vai influenciar todos os institutos que estão ali na parte especial. Beleza. E aí, olha só, quando a gente cai aqui, né, para os crimes e penas, aí você começa a ver a distinção que foi feita entre a questão do usuário de drogas para o traficante de drogas. Pessoal, olha só que curioso isso. Quando a gente fala em usuário, o que é que te vem à cabeça? O cara que está usando drogas. Mas se você olhar o artigo 28, apesar de ter esse nome iuris, o crime tem esse nome iuris, né? Usuário de drogas. Só que quem é usuário? Se a gente ler com calma, a gente percebe aqui, ó. Usuário, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal. Drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, você vê que usuário não é o cara que está usando. Usuário é adquirir, é guardar, é ter em depósito, transportar ou trazer consigo para o consumo pessoal. Drogas sem autorização. Para eu continuar nesse raciocínio, eu queria que você primeiro abrisse a cabeça para isso. O usuário não é só estar ali se aplicando, fumando, né? Olha como o conceito de usuário, o conceito legal de usuário, ele expande, ele aumenta. Ele está falando que o usuário é aquela pessoa que traz, tem depósito, está ali com ela, para consumo pessoal, em desacordo com determinação regulamentar ou legal. Outro aspecto que eu queria que você abrisse sua mente é que droga, a gente liga muito droga a maconha, a cocaína, não sei o quê. Pessoal, droga é uma norma penal em branco, né? O que é considerado substância, o que é tarja vermelha, tarja preta, remédios com restrições, tudo isso é droga. A gente compra, a gente está doente, a gente vai numa drogaria. Então, aquele manuseio com aquelas substâncias... Lembra que quando a gente estuda química no ensino médio, isopropil,
tec, butil, não sei o quê, aquelas ligações, aquele negócio lá que, graças a Deus, não vai ver mais nunca aquilo na vida. Cada componentezinho que você muda ali é uma droga. É uma droga diferente. É por isso que eu tenho que ter uma norma penal em branco para que eu possa atualizar esse conceito do que é uma substância entorpecente. Eu tenho milhares de substâncias que são consideradas ou tarja preta, ou tarja vermelha, ou drogas mesmo ilícitas, né? Então, essa regulamentação, por isso que eu chamo a atenção para essa história aqui, em desacordo com a determinação legal regulamentar. Por quê? Porque é norma penal em branco. Beleza, professor, entendi isso aí. Aí, olha só. Olha as penas que foi dada ao usuário. Advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa educativo. Né? Você vê aqui que não tem prisão. Não tem. São todas penas alternativas. Advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programas educativos. Essas penas, o máximo que eu vou ter seriam aí 5 meses e 10 meses no caso de reincidência. Ou seja, mesmo que ele seja reincidente, ele não vai preso. Mesmo que ele seja reincidente, ele não vai preso. E o juiz vai determinar, pode determinar a ele tratamento especializado. Ok? Pessoal, olha só. Professor, beleza, eu tô começando aqui a ter um feeling diferente. Então, usuário não é só usar. Eu tenho alguns verbos no núcleo do tipo, né? Que ele colocou ali, entendi. Entendi também que não tem prisão. Entendi também que as penas são penas restritivas de direito, são penas alternativas. Pessoal, quando isso aconteceu lá no início dos anos 2000, começou a se questionar se ocorreu a descriminalização do usuário de drogas. Você entende isso? Perguntaram, começaram a questionar. Houve a descriminalização porque não tem mais prisão. Até o sujeito que é reincidente, ele não vai preso mais. Houve a descriminalização. O que se pacificou com relação a isso? Se diz o seguinte, olha, não houve descriminalização porque ele continua capitulado como crime na lei de drogas. O que houve foi a chamada despenalização. Eu já vi isso cair bastante em provas. E o que é a despenalização? É quando algo deixa de ser punido com pena privativa de liberdade e passa a ser punido com pena restritiva de direito. Eu vou repetir isso, para isso ficar na sua memória. Não houve a descriminalização do uso de drogas. É crime. Porém, houve a despenalização. E o que é a despenalização? É quando algo deixa de ser punido com pena privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção, e passa a ser punido com pena restritiva de direito. Antes, o usuário ele era punido com pena privativa de liberdade, só que pequena, e aí se fazia a substituição. Agora não tem nenhuma aqui, ó. Se você ver aqui, ó, é advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa. É reincidente, vai preso? Não, não vai preso, não. Ele vai, eu vou colocar uma pena maior, ele vai ficar fazendo tratamento. A vibe aqui Fazenda da Paz, CRAS não, é o Fazenda da Paz, essas que tem em todo o bairro, fugiu o nome aqui, os CAPs, né? A vibe aqui é essa. Anotei isso para você, isso faz parte da corrente criminológica abolicionismo penal ou direito penal mínimo, certo? Eles pregam isso, a descriminalização e a despenalização. No caso aqui, houve a despenalização, eu coloco aqui a diferença de um para o outro, beleza? Esses dois casos eu tirei de prova de concurso, né? Resumindo aqui, ó, agora sim, para a gente entender melhor o negócio aqui, ó. Para a gente entender melhor aqui.
A deixou B injetar 1 ml de heroína na sua veia, a rigor, fato atípico. Pessoal, o que eu quis? Obviamente que tá o resumo do resumo aí, né? Mas vê se você consegue imaginar isso. Eu e um amigo, sei lá, um parceiro, ó, apliquei heroína. Apliquei, eu estou sob o efeito da droga. Polícia chegou, pode me prender? O uso pretérito, o uso passado, ele não é considerado crime. Por quê? Porque eu não estou, ó, na posse, eu não estou com a guarda, eu não adquiri, eu não tenho, né? Não tem nada comigo, não se enquadra em nenhum 28 aqui. Uso pretérito, não. É uma situação diferente. A foi pego na praia fumando maconha. Ele tá com a substância, ele tem uma pequena quantidade de substância para uso dele, para consumo dele. Bom, aqui é artigo 28. Por quê? Porque aqui é uma situação que se enquadra no artigo 28, né? Ele está transportando, ele está trazendo consigo para consumo pessoal. Então, a chave para você entender, eu até coloco isso aqui, ó. Quando você estiver diante de uma prova, uso pretérito, uso atual ou futuro, certo? Uso pretérito não é. Ah, mas ele está sob efeito. Não é, ele não tem nada. Acabou, não tem, tá dentro dele, está fazendo efeito ali, tal, né? Nos presenciais eu até brinco, o sujeito está ali fumando, tá vindo a polícia, ele, acabou. Acabou, não tem mais nada ali, certo? E isso, pessoal, está há muitos anos pacificado, certo? Está aí no seu material desde 2000, ok? Aí eu vou pular aqui para uma outra parte que cai demais em prova. Posse de semente. Posse de semente. Pessoal, olha só. A posse da semente é algo que é um pouco controverso, mas deixa eu te falar bem que te dá aqui um caminho, te dá um caminho. O que a doutrina, o que a jurisprudência vem entendendo? Eles vêm entendendo que essa semente ela tem que passar por uma perícia. Se na perícia constatar que na semente tem a substância, preste atenção nisso, ó. Eu já vi várias questões, caiu até numa questão agora no concurso de defensor público segunda fase. Se a semente tiver a substância proibida, sim. Se a semente não tem a substância proibida, não. Por exemplo, eu não sou especialista em drogas, eu não sou, mas, por exemplo, maconha. A semente de maconha, isso eu sei porque eu já li o julgado, não tem THC, não tem, certo? Então, assim, a posse da semente de maconha é atípica, a semente, porque ela não tem o princípio ativo. Mas, vá por essa historinha. A semente, né, da droga, tal, se ela tiver o princípio, sim. Se não tiver, não. Ok? Deixa eu ver mais o que é interessante aqui. Essa história do cultivo. Aqui é uma forma equiparada do usuário. Forma equiparada de usuário. Plantar para consumo pessoal pequenas quantidades. É claro que se eu plantar 1 hectare, isso não é 28, isso é tráfico. Eu plantar 1 hectare, é tudo meu, não dá para, não vai colar muito essa tese, né? Mas se for para o seu consumo pessoal, da forma como está escrito aqui, ele semeia, cultiva e colhe plantas em pequena quantidade, produto capaz de causar dependência física ou psíquica e tal, é forma equiparada a uso. Repito, não tem prisão, não tem. É tratamento, ele é tido como um sujeito de direitos, ele é tido como uma pessoa que precisa, o dependente químico, ele precisa de auxílio, precisa de ajuda, enfim, né? Então, eu faço essas observações aqui, certo? Deixa eu passar para a questão agora
Pessoal, tem essa observaçãozinha aqui que eu acho bacana, né? Critérios para definir consumo pessoal. Pessoal, é outro tabu que eu quero aqui derrubar. Quando se trata de drogas, para saber se é consumo ou se é tráfico, a gente não pode se apegar a um dado apenas. Eu não posso me apegar a um dado apenas. Por exemplo, o sujeito foi pego com 2 papelotes de cocaína, com 3 papelotes de cocaína. Tá, mas se ele foi pego com 3 papelotes, mas ele está com o bolso cheio de trocado, ele está próximo a uma escola. Poxa, essas circunstâncias, elas juntas, analisando tudo junto, apesar da pequena quantidade, pode ser... O sujeito foi pego com uma quantidade maior. O sujeito foi pego com, sei lá, 20 quilos, 30 quilos. Você tem decisão, se você for atrás, você vai ver várias que você até se assusta. Poxa, 40 quilos, né? Mas a questão não é a quantidade em si só, é as circunstâncias, né? Sei lá, às vezes o cara mora longe da boca de fumo. Aí ele, não, vou comprar em grande quantidade para eu consumir, né? Vou comprar aqui 40 quilos para eu consumir, porque eu moro longe. Então, assim, são essas circunstâncias. Olha só, critérios para definir o consumo. A lei cita critérios que devem ser bem analisados à luz do caso concreto, né? A natureza da droga, aquela droga é de fácil acesso, é uma droga difícil, é importada. A quantidade também é levada em consideração, claro. O local e as condições gerais da apreensão, a conduta e os antecedentes do agente. Nunca só os antecedentes, nunca. Você já foi pego por tráfico, foi pego por uma pequena quantidade, é traficante. Não, eu tenho que analisar o caso concreto. Não podem levar em conta apenas os aspectos pessoais do agente. A mera quantidade, por si só, não define uso ou tráfico, certo? Dá uma olhada nisso aí com calma. Deixa eu ver aqui. É o entendimento da 6ª turma. Isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí tem uma coisa que eu queria falar também, pessoal, a prescrição. A questão do usuário, ela prescreve em 2 anos, ok? 2 anos. Tem uma coisa que eu acho que eu não botei no material de vocês, mas é uma coisa que eu já vi acontecer bastante, e às vezes até eu mesmo, na prática, ao fazer defesa, porque olha só, lá no juizado especial, porque isso aqui vai para o juizado. Como é pena alternativa, vai para juizado. Tem uma regra da transação penal. Se você fez transação penal nos últimos 5 anos, você não pode fazer transação penal novamente, correto? A gente sabe disso, certo? Transação penal é um instituto, é um benefício na Lei 9.099, mas ele tem um porém. Se eu transacionei nos últimos 5 anos, não posso ser beneficiado com a transação, correto? Só que, no caso de usuário, essa regra não vale. Existe um enunciado do FONAGE, que fala que, na questão de uso, o usuário ele pode fazer outras transações penais. Exatamente por quê? Qual é o fundamento disso? Porque ela trata o usuário como um problema de saúde. Não é uma pessoa criminosa e tal, ele trata como questão de saúde. Então, eu já vi isso cair tanto em prova, como eu, às vezes, fazendo. Uma vez eu estava acompanhando um sujeito, e outra, pessoal, a pessoa que é usuária, ela falta, ela não vai, ela não comparece. E uma vez eu questionei isso ao juiz lá, ao juiz leigo lá no juizado, digo, doutor, o senhor não, ele iria colocar uma medida restritiva fora aqui da Secretaria de calma, porque a questão do usuário tem uma enunciado do FONAGE. Aí ele foi atrás e viu que tinha e deu certo. Pronto. Outro ponto que eu quero chegar para você
que é bem rapidão isso aqui, que eu quero entrar no tráfico, que é a última parte, são esses artigos 31 e 32. Imagina, Evaldo, que você é juiz lá no interior do Piauí. E aí, lá na tua comarca, foram apreendidas 1 tonelada de cocaína. Teu carro é uma Dodge Ram. Aí o pessoal, Evaldo, rapaz, leva lá para Teresina essa droga aqui. É esquisito, né? Você levar assim, sei lá. Eu não levaria, não. Separado daqui que você vai explicar. Então, assim, essa questão do transporte, né? Você necessita de uma licença prévia. Tem que haver aí uma licença dos órgãos, né? Essa licença, ou ela é expedida pelo próprio Poder Judiciário, ou pelas polícias, né? Pelas superintendências, certo? Então, assim, até mesmo as pessoas que são autoridades, a gente tem que tomar toda a precaução com isso, né? Licença prévia para produzir ou transportar drogas ou matérias-primas. Quem trabalha na indústria farmacêutica, tudo isso é regulamentado, você não pode sair por aí, pessoal, uma atividade bem complexa, porque eu estou falando, quando a gente fala em drogas, a gente só pensa em cocaína, mas não, tem várias outras substâncias, comprimidos, vários outros princípios ativos, que eu não posso andar com ele para cima e para baixo, ok? E o artigo 32 é essa questão da destruição das drogas. Pessoal, olha o raciocínio, isso aqui cai demais em concurso de agente, policial e tal. O delegado, ele tem a prerrogativa de tocar fogo naquilo ali. Quando tem uma apreensão de drogas, é feito um laudo. Nesse laudo, ele vai dizer, olha, é substância entorpecente, a quantidade. Então, não precisa você ficar com aquilo ali guardado. É até um perigo ficar com a mercadoria dessa numa cidade do interior, num local, armazenando. É perigoso, porque o traficante pode resgatar, pode ter... Então, é uma sacada da lei. O próprio delegado de polícia, ele pode mandar dar um fim. Claro que tem que tomar os cuidados, porque se eu for incinerar 1 tonelada de maconha, eu não posso botar isso no forno ali na cerâmica Sil e aí espalhar, né, maconha por tudo. Então tem que ser um negócio, eu tenho que tomar todas as cautelas necessárias para fazer esse descarte, né? Mas o próprio delegado pode fazer isso. Já vi questão boba, e desde que tenha, claro, óbvio, o laudo, né? Porque é o que é o mais importante, é um laudo de constatação, a perícia. E fora, pessoal, que agora aqui no Piauí mesmo, foram pegas 2 ou 3 ou 4 fazendas, não sei quantos mil hectares de drogas, né? Maconha, não sei o que, plantado. Essas fazendas, elas podem sofrer, deverão sofrer expropriação. Né, eu posso haver ali uma desapropriação, a própria Constituição Federal garante isso. Pronto, eram esses os aspectos, calma, né, dessa parte primeira. Agora, a parte do tráfico de drogas. Pessoal, e olha que bacana isso aqui que eu vou te dizer. Olha isso aqui que eu vou te falar. A lei de drogas no passado, quando eu comecei a advogar, quando eu comecei a trabalhar nisso aqui, era mais ou menos o seguinte, era a lei ainda de 76, era mais ou menos assim, Evaldo. Pensa aí na tua cabeça. O sujeito está desempregado, não tem perspectiva. Aí disseram assim, Marcelo, rapaz, leva bem para Piripiri esses 30 quilos aqui de maconha. Chegou bem ali em Campo Maior, eu fui preso. Aí, tem um cara chamado, sei lá, Marcola. O cara manda tonelada, navio, helicóptero, submarino, traficando toneladas. A lei anterior, ela não fazia diferença. Entenda isso. A lei anterior não fazia diferença. O que caracteriza, o que é bacana, Isabela, nessa nova lei, é que essa nova lei ela faz uma graduação específica. Ela coloca a pessoa do usuário
como uma pessoa, não como uma pessoa criminosa, digamos assim, mas uma pessoa que precisa de ajuda. Aí ela bota o traficante, ela bota o pequeno traficante, ela bota o traficante médio, o grande traficante, a associação para o tráfico, o financiador do tráfico. Então, assim, o forte nessa lei, e tudo gira em torno disso, todo estudo da lei de drogas, ela gira em torno de saber o que é quem, né? É todo tráfico de drogas que é crime hediondo? Não. Porque tem um pequeno traficante, que é aquele primário, bons antecedentes, aquele que estava desempregado, o Marcelo que foi ali, eventualmente, uma vez na vida e tal. Esse aí não é considerado crime hediondo. Agora, aquele cara que é hiper, mega traficante e tal, é considerado crime hediondo. O 33, ele coloca aí, ó, importar, exportar, remeter, ter em depósito, fornecer droga, ainda que gratuitamente, reclusão de 5 a 15 anos, ok? E pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Sujeito ativo, olha só, tem uma modalidade aqui, ó, que é prescrever. O médico que prescreve droga, qualquer droga. Cibazol, né? Droga. Paracetamol, droga. Tá aqui, ó, prescrição, ó. Crime próprio do médico, dentista ou outro profissional da saúde na modalidade de prescrever. Presta bem atenção nisso, isso aqui às vezes é uma pegada. É uma norma penal em branco, já falei, aquela historinha da norma penal em branco, beleza? Eu quero ir bem aqui. Deixa eu olhar aqui, ó. Eu quero ir bem aqui. Depois você dá uma olhada nessa. Ó, eu quero ir bem aqui, ó. Equiparados ao tráfico de drogas. Ó. Equiparados ao tráfico de drogas. Certo? Só para a gente ir mais rapidão. Ó, inciso. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Ó, quem lida com matéria-prima, insumo ou produtos químicos. Certo? Então, quem trabalha com esses insumos, com produto químico e tal, também. Ok? Aquela história da semente, eu coloco aí para você, certo? A questão de quem cultiva ou faz colheita de planta destinada à preparação da droga, desde que não seja para consumo pessoal, também é tráfico. Quem cede um local, eu tenho um galpão, olha só, eu tenho um galpão, eu tenho uma fábrica, eu tenho um local e eu vou destinar isso também. O pacote anticrime, lembra que o pacote anticrime, ele criou a figura do policial infiltrado. Então, esse policial infiltrado, ele pode receber drogas de pessoas que estão ali. Quem entrega para o policial infiltrado, comete crime também de drogas, de tráfico de drogas. Instigar o uso de drogas. Ó, não tem o aviãozinho do tráfico, ó, aviãozinho do tráfico, certo? Esse aviãozinho do tráfico, ele se enquadra nesse aqui no instigar o uso de drogas, porque esse instigar aqui, ó, na modalidade auxiliar, certo? Dá uma lida com calma nisso. Você vê que a pena é menor, ó, 1 a 3 anos, ok? A lei de drogas, ela vai ter essa vibe aqui, ó. Quem é traficante, quem não é, o que é hediondo, o que não é, e vai modulando aqui as penas. Oferecer droga para a pessoa do seu relacionamento, 6 meses a 1 ano, você vê que já é uma penazinha menor. Tráfico privilegiado, que não é hediondo, ó, se o sujeito é primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra a organização criminosa, certo? O tráfico privilegiado não é considerado hediondo. O 34 criminaliza os insumos para a fabricação da droga, maquinário, né? Quem adquire isso para fazer droga. Pessoal, olha só, o 35, a associação para o tráfico e o financiamento do tráfico, certo? Aqui basta 2 ou mais pessoas. Lembra que o 288, que a associação criminosa são 3, organização criminosa são 4, para a associação para o tráfico bastam 2. Ok. E é crime hediondo, certo? Artigo 35.
Financiar ou custear, pena de 8 a 20 anos. Ó. É crime equiparado a hediondo. O cara que financia a droga. É o que eu te falei. Ó. Essa lei decora isso, raciocina isso. Ela vem uma graduação, ela vem usuário, aí vem o traficante. Aí no traficante ela tem o pequeno traficante, o médio traficante, o grande traficante, o financiador do tráfico, a associação para o tráfico, entende? Ela faz essa graduaçãozinha, beleza? O informante, de 2 anos a 6 anos, né? Aquele sujeito que é o fogueteiro, por exemplo. Esse informante, ele não pode... Preste atenção, ó, a pegadinha que vem nos concursos. Ele não faz parte daquele concurso de pessoas ali que estão traficando. O que cabe a ele é apenas ser informante, é só colaborar como informante. O fogueteiro, eu botei aqui, ó, o fogueteiro do tráfico, certo? Ele avisa, sinalizando. É o exemplo que vai vir na tua prova. É o exemplo que já foi analisado pelo STF, beleza? Prescrever ou ministrar culposamente. Você viu que dolosamente é tráfico. Dolosamente é tráfico. É crime hediondo. Culposamente, não tem quando morre Michael Jackson, morreu Maradona, aí vão atrás do médico para saber, o cara prescreveu, foi culposo, foi doloso e tal, porque isso tem uma implicação, certo? Então, ó, prescrever ou ministrar culposamente, ele não é hediondo, certo? É 38 aqui, não está ali dentro dos crimes hediondos. Pessoal, conduzir embarcação após o consumo de drogas. Eu já vi gente errar uma bobagem dessa porque acha que isso é código de trânsito. Não, lembra que tem o código de trânsito, você se dirigir embriagado, tal, não sei o que, código de trânsito. Embarcação é lei de drogas. Eu já vi umas 2 vezes isso aqui cair em prova, e você não pode errar um negócio desse, pelo amor de Deus. Artigo 39, princípio da especialidade. Se for carro, se for veículo, automotor, trânsito. Se for embarcação, drogas, certo? Mas não é crime hediondo aqui, beleza? 6 meses a 3 anos. Deixa eu ver mais o que. Aí tem as causas de aumento de penas, a transnacionalidade do delito, né? Se for próximo a estabelecimentos escolares, hospitais, beleza? Tem colaboração premiada, ok? O artigo 41, ele tem delação. O artigo 41, ele trata da delação premiada na lei de drogas, certo? E a última coisa que eu queria falar para você, que eu estou vendo que está perto de cair aqui, é o seguinte: não tem aquela história do artigo 26 do Código Penal e do parágrafo único, a questão do inimputável? Olha a sacada da lei de drogas. Ela entende que, de tanto usar droga, a pessoa pode perder a capacidade de entender e de querer. E ela criou a questão da isenção de pena para o toxicômano. Já vi isso aqui demais cair, pessoal. Isenção é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito de droga, por caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender e de querer o caráter ilícito do fato e terminasse de acordo com esse entendimento. Esse artigo 45, ele está dizendo que o toxicômano, que é aquela pessoa que perdeu a capacidade de entender e de querer por conta do uso de droga, se ele cometer qualquer outro crime, inclusive fora da lei de drogas, ele vai ser beneficiado com a isenção de pena, porque ele é equiparado, Isabela, a uma pessoa que é inimputável. Mauro, Paloma, Djalene, né? Ele perdeu aquela capacidade de entender e de querer. Então, o 45, ele é igual, ele é idêntico ao que diz o artigo 20